Olá! Hoje vamos concluir o assunto paradigmas da geografia. Para a gente ficar situado, no vídeo anterior falamos sobre os três paradigmas da geografia tradicional, desenvolvidos ao longo do século XIX. Hoje falaremos sobre os dois paradigmas remanescentes que se desenvolveram durante o século XX. O primeiro deles é chamado de geografia teorético-quantitativa, também conhecido como geografia quantitativa, geografia pragmática ou simplesmente nova geografia. Esse método foi desenvolvido durante a década de 1950, ou seja, no pós-Segunda Guerra, inclusive buscando aí explicar alguns fenômenos que se tornaram muito evidentes nesse período, como o subdesenvolvimento, por exemplo, já que era um período de recuperação pós-guerra, e ainda considerando que houveram duas grandes guerras em menos de meio século. O método consiste basicamente em associar a geografia, em especial a cartografia e o processamento de imagens, ao tratamento de informação, ou seja, tornou a geografia uma ciência de análise estatística. Essa análise estatística tinha como base, obviamente, um sofisticado banco de dados, tornando, claro, essa análise estatística da geografia bastante aí precisa com relação ao desenrolar de determinados fenômenos. Um exemplo, para ficar bastante claro, pode ser o desmatamento de uma determinada área, pode ser da floresta amazônica. Se utilizava o mapa da floresta amazônica, em seguida esse mapa era associado, como eu falei, a gráficos e tabelas. Esses gráficos e tabelas expunham, por exemplo, o desmatamento na área. Vamos supor que por um período de 10 anos. Tá? E, claro, os gráficos e tabelas permitiam, por exemplo, enxergar a porcentagem de território da floresta desmatado, ou ainda a quantidade de floresta desmatada em quilômetros quadrados, e possibilitava ao estudioso, ao leitor das informações, obviamente, observar a evolução desse quadro, ou seja, ele poderia ver a partir dessa análise se o desmatamento aumentou, se diminuiu, o quanto aumentou ou o quanto diminuiu. Esse método ele se tornou bastante comum não só à geografia na época, mas a todas as ciências, né? Em especial, ele teve muita força nos Estados Unidos e na Inglaterra durante as décadas de 1960 e 1970. No Brasil, essa força se estendeu um pouco mais. Até 1980, 1990, a geografia pragmática foi bastante empregada, tá? Até o momento em que ela passa a ser muito criticada por alguns geógrafos. A partir da década de 1970, onde ela começa a perder força mundialmente, geógrafos como David Harvey, Yves Lacoste e o brasileiro Milton Santos, que inclusive dizia, não precisamos de uma nova geografia, mas sim de uma geografia nova, passam a criticar o fato de que a geografia teorético-quantitativa permite uma análise de evolução dos fenômenos através das suas estatísticas, mas não permite uma reflexão sobre eles. Ela ignora a relação, por exemplo, da sociedade com o meio ambiente, ou seja, trazendo aí o exemplo do desmatamento que eu acabei de mencionar, se pode ver a evolução do quadro, se ele aumentou, se ele diminuiu, o quanto aumentou, o quanto diminuiu. Mas não se pode, por exemplo, refletir sobre por que aumentou, por que diminuiu, o que fazer para solucionar o problema, quais as causas que fazem com que essa área seja um foco de desmatamento e assim por diante. Essa ausência de reflexão faz com que esses mesmos geógrafos que eu acabei de mencionar iniciem um processo de transição. Esse processo de transição ele torna a geografia apoiada no chamado materialismo histórico dialético, ou seja, surge aí uma geografia de cunho marxista, que é conhecido como geografia crítica, que obviamente se diferencia da geografia teorético-quantitativa e das anteriores exatamente por trazer essa possibilidade de reflexão sobre os fenômenos, ou seja,
ela abraça aí a relação ciências humanas, ciências naturais, a relação do ser humano enquanto ser social e também a sua relação com o meio ambiente. E a partir daí, os fenômenos passam a não ser apenas espaciais, podemos dizer assim, passam a ser socioespaciais, se passa a associar aí a presença humana, a atividade humana na construção do espaço geográfico. Aliás, se volta a fazer isso, né? Já que durante o século XIX, especialmente dentro da análise possibilista, a presença humana ela já era considerada aí, né, o homem como agente modificador. A diferença, claro, da geografia crítica é esse processo de reflexão, ou seja, ela ganha aí um caráter, a geografia como um todo ganha um caráter bastante dinâmico. Um fator muito importante a se considerar é que os 5 paradigmas, os 5 métodos, eles coexistem hoje. Apesar de um ter surgido após o outro, apesar de um se contrapor ao outro, eles não foram totalmente abandonados. Né? Eles apenas o que? Eles apenas passam hoje a ser aplicados em momentos e a situações específicas, né? Mas não foram de modo algum totalmente abandonados. E Vis-Lacourt já alertava quanto ao risco de fazer isso, né? De utilizar uma geografia que se apoiasse em apenas um desses métodos, no caso, apoiasse apenas se apoiasse apenas no método marxista, né? No método crítico. Ele alertava para um risco aí dela perder a capacidade de discorrer acerca de determinados fenômenos. Portanto, os métodos eles são coexistentes nos dias de hoje. É importante lembrar que cada um deles teve uma grande contribuição, uma grande importância para a ciência geográfica na sua totalidade. Também é importante lembrar que cada método foi surgindo em virtude da existência do outro. O possibilismo se contrapõe ao determinismo, assim como a geografia crítica surgiu a partir dos questionamentos, né, das críticas ao método teorético quantitativo. Tá? Então, a evolução aí desses paradigmas, ela dá um caráter ao longo do tempo que consolida a geografia como ciência, como matéria escolar, como matéria universitária e, claro, dá a ela uma importância muito grande à análise aí do próprio comportamento da sociedade humana, a partir da visão, né? A partir do estudo dessas relações, tanto do ser humano com o próprio ser humano, ou seja, as relações sociais, e também as relações socioambientais, as relações do homem com o meio. É importante mais uma vez eu lembrar que esse assunto é um assunto cobrado, né? É um assunto que pega muito, é um assunto que deixa muitas dúvidas, tem muito estudante aí que pesquisa muito sobre, que analisa muito. Então, quem gostou, não só dá o like, como também compartilha com um colega aí que tenha dúvidas sobre o assunto, que queira se informar um pouco mais sobre o assunto. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os princípios da geografia que consolidam a geografia como ciência. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.